manifestar a alegria de poder estar aqui com os irmãos. Como o pastor já falou, hoje pela manhã estivemos juntos, falando a liderança da igreja, aos homens da igreja de modo geral, né? E hoje dando início ao congresso acerca da família. O livro que é o livro base que a gente vai trabalhar é esse livro que foi traduzido pela editora Naderi, A Família Cristã de Herman Bavinck. Esse livro é um livro excepcional que vai ter aqui na livraria para vender. É um livro que todos deveriam ter e ler esse livro em família, em casa, em igreja. É um material muito bom, muito rico, precioso certamente, certo? Tive o privilégio de fazer a introdução dessa obra, por isso que eu estou mais familiarizado com ele. A Naderi, ela tem como dono assim, o editor-chefe dessa editora é o pastor Christopher. Christopher foi seminarista da nossa igreja lá em Recife. E no tempo que ele era seminarista nosso, eu estava usando esse livro na reunião de oração e de doutrina. Então, ainda não estava traduzido em português, eu estava traduzindo e resumindo para a igreja. E ele gostou demais do material e resolveu, então, posteriormente, publicar essa obra, certo? Por isso ele me pediu para fazer a introdução do material. Havia uma relação, de fato, com esse material. Por isso, eu quero, de fato, indicar de todo o coração esse material para que vocês possam adquirir. Será de grande bênção para a vida da igreja. Nessa obra, irmãos, vamos trabalhar alguns pontos, né? A primeira palestra vai ser a origem da família. A segunda palestra vai ser a ruptura da família. E a terceira palestra, que vai ser amanhã, vai ser a restauração da família. Nós vamos lidar com esses três temas aqui: a origem, a queda e a restauração do conceito da família. E para que a gente possa compreender bem do que nós estamos tratando aqui, alguns pontos importantes anteriores devemos fazer. Né? A gente tem que entender que, especialmente Herman Bavinck, ele não está meramente escrevendo uma obra em que ele está tratando de conceito de família à parte da teologia. Pelo contrário, a ênfase numa teologia trinitariana, não é? Do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é com base nessa verdade que ele vai implementar o conceito e análise do texto acerca da família. Logo, no final do dia, quando nós terminarmos de estudar essa obra, aquele que é exaltado é o Deus triuno, não é? O Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, porque o objetivo da obra é exatamente mostrar como o Deus triuno estabeleceu a origem da família desde o texto de Gênesis, no capítulo 1 e no capítulo 2. Veja a primeira frase de Herman Bavinck nessa obra, irmãos. A história da raça humana começa com um casamento. É assim que ele diz. A história da raça humana começa com um casamento. Eu diria algo mais, eu diria. Ela encerra com um casamento também. Porque a última imagem da história que nós vamos ter é o casamento entre a igreja e Cristo. Você vai encontrar lá em Apocalipse o encontro nos ares, que é as bodas do Cordeiro, entre a noiva e o noivo, entre a igreja e Cristo. Então, a história começa com um casamento, mas não apenas isso, ela termina também com um casamento. Isso mostra a importância do conceito de família em toda a revelação, a ponto de nós termos uma unidade de conteúdo cercada por dois princípios. A família, estabelecida por Deus e manifestada na relação entre Cristo e a igreja. Depois que Deus criou, irmãos, os céus e a terra, lá no princípio, como a Escritura diz, esse projeto de 6 dias de trabalho, né? Ele prepara a criação para que a humanidade pudesse viver e onde ter de viver. Ora, quando você vê a revelação bíblica, você percebe
que o homem e a mulher são criados no sexto dia. No sexto dia, o último dia da criação. Então, todas as outras coisas foram criadas até o quinto dia. O sexto dia, dentre outras coisas que foram criadas, foi criado o homem e a mulher. É importante frisar que depois do sexto dia não há mais criação. Você tem o governo, a providência de Deus, o sustento de Deus, mas todas as coisas foram criadas até o sexto dia. Mas na ordem da criação, Deus faz todas as coisas e o homem e a mulher e o homem e a mulher no sexto dia. Por que Deus faz isso, irmãos? Porque Bavinck vai afirmar: os céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Os céus pertencem ao Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Essa terra, entretanto, irmãos, ela primeiro existiu numa condição, como diz o texto sagrado, sem forma e vazia. Sem forma e vazia. E ela literalmente, esse conceito, a expressão lá, a terra era sem forma e vazia, essas duas palavras em hebraico, que traduz o termo forma e vazia, ela traz consigo um significado. A terra era inabitada. Então, a terra, quando Deus fez, não havia habitação nela. E o que Deus vai fazer a partir daqui? Ele vai trazer os habitantes para dentro da terra. Tanto nos ares, os pássaros, quanto na terra, quanto nos mares, nos rios. Ele vai habitá-las conforme nós podemos ver em toda a história de Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2. Através de várias separações ou diferenciações, irmãos, entre luz e trevas, entre águas abaixo e águas acima do firmamento, entre terra seca e entre mar, entre dia e entre noite, entre meses e anos. Deus terminou toda essa obra. Toda essa obra. Agora ele vai povoá-la. Ele vai povoar a terra, o mar, os céus, com a multidão de seres viventes. Plantas, animais, peixes, pássaros. Deus encheu a criação e fez com que aquele vazio sumisse. Agora a terra está cheia da sua criação. Esse vazio, irmãos, foi vencido somente quando Deus então procedeu. Somente então, quando tudo isso terminou, Ele procedeu à criação da humanidade e da raça humana. Isso é o que o Senhor vai fazer no texto, irmãos. Como diz lá o profeta Isaías no capítulo 45, 18, ele vai dizer: Ele formou a terra para que o povo habitasse nela. Isaías 45, 18, Ele formou a terra para que o povo pudesse habitar nela. Então, Ele criou essa humanidade depois de modo diferente. Se você prestar atenção em Gênesis, no capítulo 1, volte comigo lá, no início do texto de Gênesis, por favor. Veja as palavras da criação, irmãos. No verso 26 do capítulo 1. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Entenda que todas as outras coisas foram criadas certamente por um acordo divino, mas ela não era expressa no texto como a criação do homem e da mulher. Veja, quando o texto diz lá em Gênesis, no capítulo 1, verso 3, diz o texto: disse Deus, haja luz, e houve luz. Quando ele vai criar o homem e a mulher, ele diz assim: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele criou a humanidade imediatamente, com sexos distintos, como homem e mulher, e quando ele os criou, irmãos, ele os abençoou e deu a eles a terra toda como sua herança. Vocês vão dominar todas as coisas. Todas as coisas.
Dentro dessas poucas palavras que começam o texto de Gênesis, irmãos, poucas palavras, nós temos aqui tudo o que é necessário para sabermos sobre a origem, a essência e o destino da humanidade. Não há mais nada necessário. Tudo o que é necessário para sabermos essas verdades estão aqui e nós podemos aprender sobre elas. Essa seção do capítulo 1 e 2 de Gênesis contém sabedoria que ultrapassa, irmãos, o entendimento dos eruditos. O que a Escritura nos concede aqui, e também no curso subsequente da revelação, até mesmo podemos dizer, no segundo capítulo da Bíblia, como já falamos, porque o segundo capítulo é uma mera expansão e explicação do que foi dito claramente, brevemente, no primeiro capítulo. Tudo está aqui. Deus primeiro criou o homem, o seu corpo veio do pó da terra, sua alma foi criada pelo sopro de Deus, que veio de cima. Os animais vieram à existência diferentemente, pela palavra poderosa de Deus, eles foram trazidos à existência. Você vai ver ainda, não apenas aqui, mas você vai ver que os anjos também vieram à existência diferentemente. Os anjos foram criados todos de uma única vez, todos eles foram criados perfeitos em número, não se acrescenta, não se diminui, eles são exatamente os mesmos. Aos homens foi dado a ordem de crescer e multiplicar. Todos foram criados anjos de uma única vez, dessa maneira. Mas os homens, irmãos, ele estava relacionado tanto aos animais como aos anjos. Entretanto, era diferente deles. Com o corpo, o homem se mantém em comunhão com a terra. Com o espírito, ele se mantém em comunhão com o que está acima dele. O homem está relacionado com os céus. A terra e os céus, Deus assim os fez. É o que nós podemos ver na Escritura Sagrada, como está posto no texto, como acabamos de ver. Com o Espírito, irmãos, que veio de cima, o homem está relacionado com os céus. Tanto corpo e espírito estão intimamente unidos dentro da pessoa humana, que a pessoa humana possui uma única natureza e uma única posição entre todas as outras criaturas. Ela tem, de fato, uma distinção. No sentido especial, a pessoa humana, ela é produzida, criada por Deus. A pessoa foi criada à imagem e semelhança de Deus. Seus filhos e sua raça foram todos assim feitos, distintamente de qualquer outra coisa criada nessa terra. Porque Deus dialoga, porque Deus mostra um pacto, uma conversa no ato da criação do homem. Porque Ele criou o homem para se comunicar com Ele, para que haja comunhão com Ele. E foi para esse propósito que Deus fez a humanidade. Imediatamente, irmão, você vai perceber, não é, que o homem foi feito assim. Veja, ele não foi feito neutro nem andrógeno. Ele foi feito macho, como o texto diz. Um sexo específico. Embora ele tivesse sido colocado no jardim, ele tivesse uma provisão abundante de tudo que era necessário para viver, Deus, irmãos, diz isso a ele, que não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que ele seja idônea. Far-lhe-ei uma auxiliadora que ele seja idônea. E imediatamente Deus, na criação, Deus implantou dentro da alma do homem, irmãos, um desejo por amar alguém. Alguém que seria como ele, segundo a sua natureza. E aqui é importante, essa expressão em Gênesis 2, verso 18, queria que você analisasse comigo rapidamente esse texto. Preste atenção, no verso 18 eu tenho essa declaração.
Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que ele seja idônea. O que a palavra idônea significa? Não é? A palavra idônea, a auxiliadora por natureza, a gente imagina, não é? Aquele que vai auxiliá-lo no papel que Deus deu a ele, na função que Deus deu a ele, de dominar e conquistar a terra e multiplicar. Ela vai auxiliá-lo nesse trabalho. Ao mesmo tempo, perceba que ele vai dizer também no texto, irmãos, que ele, ao fazer isso, ele faz não apenas auxiliadora, mas alguém que seja idônea. Porque, como é que eu entendo esse termo idôneo? Então, a despeito de analisarmos o texto hebraico, que não é, poderíamos fazer, mas o ponto aqui, o texto se explica. O texto sozinho se explica. Veja que após essa declaração da palavra idônea, você vai encontrar no verso 19 a seguinte declaração: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Vê que coisa. O verso 18 diz: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E imediatamente o narrador introduz o fato de Deus ter criado todos os animais e aves, e agora ele traz todos eles para a presença do homem para que ele dê nome a eles. Que nome lhe daria, irmãos? É um nome que diz respeito à natureza de cada coisa. Por que eu posso dizer isso? Veja a sequência no verso 20. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que ele fosse idônea. Então, todos passavam na sua frente e ele dava o nome a ele segundo a natureza deles. E ele dizia: essa não é segundo a minha natureza. Ele não é segundo a minha natureza. Foi criado por Deus, mas não é de acordo com a minha natureza. Isto é, não é idôneo. Não é idôneo. Parece, então, que o que ele vai fazer com a mulher, quando Deus cria, é o que ele faz com os animais. Porque imediatamente ele diz o nome dela, dizendo, ela é idônea. Veja comigo no verso 21. Então, o Senhor, Deus, fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. Aí Deus faz a mulher. Quem é que faz a mulher? Deus, da costela do homem. E a costela, verso seguinte, que o Senhor Deus tomara o homem, transformou-a numa mulher e a trouxe. O Senhor trouxe a mulher ao homem. E ele vai dar nome à mulher. Ele olhou para as aves e para os animais que foram trazidos pelo Senhor e ele disse: não há nenhum animal que seja da minha natureza. Aí Deus então tira da costela, faz a mulher e traz a ele. Aí ele diz assim: esta afinal, veja, esse afinal aqui é como um cântico de louvor. Encontrei exatamente aquilo que o Senhor colocou no desejo do meu coração. Que não é bom que eu esteja só. Vou fazer uma auxiliadora que ele seja idônea. E ele vê e disse: esta afinal é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Porque do varão foi tomado. O homem foi criado, irmãos, com o desejo de amar alguém fora dele. Nenhuma coisa criada à parte poderia preencher essa realidade. Nada disso. Portanto, ele não tinha a mesma semelhança. Não tinha a mesma semelhança. Não havia isso. A criação da mulher foi precedida pelo senso de necessidade. O homem percebeu isso no meio do seu próprio coração, tendo toda a abundância, tudo o que Deus deu a ele, alimento, o domínio de tudo, faltava-lhe uma coisa.
O homem tendo sido criado à imagem e semelhança de Deus, havia uma necessidade que ele não poderia suprir. Então a mulher foi a resposta a essa pergunta que fluiu do coração do homem pelos seus lábios. Ela é, Bave que diz, a resposta às suas orações. Ela é o dom de Deus ricamente e amorosamente derramado a ele. Porque embora ela fosse desejada pelo homem, ela não foi criada pelo homem, mas por Deus. A mulher, assim como o homem, é uma criação especial de Deus que carrega a imagem e a semelhança de Deus. Da mesma natureza. Da mesma natureza. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, irmãos, capítulo 11, no versículo 7, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 7, ele diz assim, preste bem atenção no texto sagrado. 1 Coríntios 11, verso 7. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça. O homem não deve cobrir a cabeça, porque por ser ele imagem... Desculpa, o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele imagem e glória de Deus. Mas a mulher é glória do homem. A mulher é glória do homem. Por que isso é tão interessante, irmãos? Não há uma discussão aqui acerca de quem é maior ou menor, mas que na ordem da criação, Deus estabeleceu princípios importantes. E aqui eu queria frisar alguns pontos aqui rapidamente. Teologicamente, a nossa doutrina, ela não se dá apenas por declarações diretas da Escritura, mas também por aquilo que é deduzido logicamente da palavra de Deus. Então, por exemplo, aqui em nenhum momento o Senhor está dizendo o papel do homem é esse, a mulher do homem, o papel da mulher é esse, você faz isso, você faz aquilo, nada disso. O que Deus está descrevendo é a criação. Quem Ele criou primeiro, como Ele criou, qual a razão dele criar a mulher, para que Ele criou. Em nada você tem uma declaração, a mulher pode isso, a mulher não pode aquilo, Ele apenas cria. E sem adentrarmos num debate que não é o nosso, não queremos aqui criar impasse sobre esses pontos, até porque não teríamos condições de elaborar com vocês sobre esses tópicos, não é? E nem é a intenção do Congresso em si, mas, por exemplo, lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, o apóstolo Paulo vai fazer menção da ordem da criação para descrever essa realidade. 1 Timóteo capítulo 2, no versículo... 1 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo 9 em diante. Preste atenção. 1 Timóteo 2, 9 em diante. E veja, irmãos, eu não vou elaborar nesse texto, eu só quero que você veja como Paulo utiliza a ordem da criação como teologia. Ele diz assim, da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. O que significa, não vamos entrar no debate, mas preste atenção, Paulo está dizendo, eu não permito que a mulher tenha autoridade de homem. E aí o verso seguinte, veja, irmãos, porque, verso 13, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Que coisa! Aquela historinha, desculpa a expressão historinha, mas aquela história que a gente acabou de ler é base teológica para aplicações no Novo Testamento do apóstolo Paulo. A menos que eu olhe para esse texto e diga assim, Paulo
É um misógino. E aí usa a linguagem da nossa geração. Paulo era um homem radical. É por isso que eu não gosto do apóstolo Paulo. É verdade, muita gente vai ter problema com Paulo porque tem problema com a Escritura. Acontece que aqui não tem nada dessa discussão. Deus estava criando, irmãos. E com isso, estabelecendo doutrina. Doutrina. Esse é o grande ponto, né? A gente pode ver ainda dentro da vida de matrimônio, e dentro da família, o marido é o cabeça, irmãos. O marido é o cabeça que, em sua aparência e glória, vai irradiar a imagem e a glória de Deus. E a esposa tem o seu chamado, em obediência ao seu esposo, para dispor e desvelar também a glória de Deus. De nenhuma maneira isso vai contradizer a verdade de que a própria mulher, irmãos, ela é literalmente um ser humano, ela foi criada por Deus. Ela leva e carrega a imagem e a semelhança de Deus plenamente, tanto quanto o homem faz. E aí eu posso apenas acrescentar um detalhe, talvez. Ser chamado de auxiliadora não é diminuir alguém. Porque lembre-se do teu Deus. No Salmo 121. Eleva meus olhos para os montes. De onde me vem o auxílio? Literalmente a mesma palavra hebraica. Literalmente a mesma palavra hebraica. De onde me vem o auxílio? O meu auxílio vem do Senhor. Nós refletimos a glória de Deus quando auxiliamos, quando servimos uns aos outros. Porque se ser auxílio é diminuir alguém, Deus é chamado na Escritura de meu auxílio, meu socorro bem presente, nas horas da tribulação. É a própria realidade bíblica que bate na nossa porta. Essa história nos mostra, irmãos, que Deus criou tanto o homem quanto a mulher, a imagem e semelhança de Deus. Ambos, como nós já afirmamos isso. Veja que, por essa razão, o Senhor, ele compara a si mesmo, não apenas como pai, que tem piedade dos seus filhos, mas também como mãe, que não se esquece do seu filho que mama. Que coisa bela você olhar para a Escritura. Deus, além de dizer que Ele é o nosso auxílio, Ele também se descreve assim. No Salmo de número 103, verso 13, você vai encontrar lá, como um pai que não se esquece dos seus filhos. Veja, o Senhor tem piedade de nós. Salmo 103, verso 13. Aí quando você vai para Isaías, no capítulo 49, verso 15, você vai ver, ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, o Senhor não se esquecerá dele jamais. A criança que mama, o Senhor jamais se esquecerá deles. A Escritura descreve, por exemplo, e chama os filhos de Deus assim, filhos e filhas, Hebreus 12, verso 6. Em Isaías 66, 13, ele conforta o seu povo como a mãe conforta os seus filhos. No verso Salmo 27, 10, você vai aprender que ele suprirá a perda de ambos. Se alguém perde pai e mãe, ele supre todas as nossas necessidades. Em nada isso é diminuído. Servir ao Senhor com aquilo que fomos chamados para fazer é dar glória a Deus, que nos fez para esse propósito exatamente. Aí nós temos um outro elemento interessante. Cada um foi criado com o seu próprio sexo, dentro da sua própria posição. Lembre-se, a mulher não foi criada
pelo homem. Ela foi criada do homem. Quem criou a mulher foi Deus. Ele cria a mulher do homem. Adão foi criado primeiro e depois Eva, como o texto diz. Tanto no tempo como na ordem. O homem precedeu a mulher. A mulher foi criada não meramente depois do homem, mas ela também foi trazida do homem. Literalmente assim que o texto descreve. A maneira que o homem foi criado, irmãos, estabeleceu um vínculo inquestionável entre o ser humano e a terra. A maneira em que a mulher recebeu a sua existência serviu para colocá-la no tipo de relacionamento com o homem, de tal maneira que que há um vínculo inseparável com ele. E aqui eu tenho a unidade da raça humana completamente preservada nesse contexto. Completamente preservada. A mulher foi criada não por ser, irmãos, nem para ser autossuficiente, nem para ser independente do homem, nem a parte da sua mediação. Ela não é algo singular nesse aspecto. Ela não é o cabeça da raça humana, mas ela mesma foi formada do homem, da sua carne e do seu sangue. O homem, a raça humana é uma entidade, irmãos, um corpo com um cabeça, um edifício com uma pedra angular. Não há o caos, é assim que Deus fez. Dessa razão, o homem não encontra lugar em canto nenhum para a soberba. O homem não pode achar lugar para a sua arrogância, porque ele recebeu a mulher, irmãos, a que ele desejava, inteiramente fora da sua própria capacidade. Ele não teve condições de adquirir a parte do seu próprio conhecimento, da sua própria força, da sua própria sabedoria, enquanto ele estava num sono profundo, que Deus o colocou. Tanto a alma quanto o corpo dormiam profundamente. Naquele contexto, a mulher ela sai do homem. E ela vem à existência por Deus. A existência dela não é devida ao homem, mas a existência dela é devida ao próprio Deus. Ela existe exatamente por causa de Deus. No sentido absoluto, irmãos. Ela é um dom de Deus. O maior dom que Deus poderia dar ao homem, que ele havia criado à sua imagem e semelhança. Um dom que a mulher deve receber e valorar, como tendo recebido das próprias mãos de Deus. O homem recebe das próprias mãos de Deus. E foi assim que ela foi recebida por Adão. Logo quando ele a viu, ele disse: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa porque do homem do varão foi tomado. Assim que ele a viu, posso dizer que ele cantou esse cântico. Só que ela era diferente dele. Ela era da mesma natureza, ela era idônea. Ela era da natureza do homem, mas ela era diferente. Ela era mulher, fêmea, usando o termo sagrado. Macho e fêmea. Deus criou. E estabeleceu aqui no texto esse princípio tão claro nas Sagradas Escrituras. É por isso que o casamento imediatamente é manifestado, irmãos. Ela é literalmente, tanto é, porquanto o varão foi tomado. Por isso, aí vem a implicação direta, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando esses dois uma só carne.
Aqui nós temos tudo isso. O Senhor é quem inaugura a diferença sexual. O Senhor é quem inaugura, irmãos, o que se chama hoje, não é, de maneira terrível, não é, a diversidade. A diversidade foi estabelecida por Deus. Ele não criou apenas o homem, ele criou o homem e a mulher da mesma natureza. E aí a ordem é: deixa o homem, pai e mãe, una-se a sua mulher. Entende? Várias coisas aqui são estabelecidas que vão nos ensinar razões lá na frente. Por que relacionar-se com animal é pecado de morte em Levítico? Porque não é da natureza do homem. E da natureza do homem é necessário um cumprimento de um mandamento, procriação. E da relação marido e mulher vem também a descendência do Salvador. Se não fosse assim, não haveria redenção no final do dia. Deus estabeleceu todas essas coisas dessa forma. E fez isso. Mas ele diz mais, irmãos. Um homem e uma mulher. Então, todo tipo de relacionamento homossexual, seja ele qual for, é a transgressão da ordem da criação. E o adultério, pastor, também. Deixa o homem, pai e mãe, una-se ao quê? A sua mulher. A sua mulher. Todos os princípios ordenados na criação. Autoridade do homem, papel da esposa, a criação, como Deus ordenou, tudo isso feito antes da entrada do pecado no mundo. Que coisa gloriosa, irmãos. Quando não havia pecado no mundo, Deus fez tudo isso. Tudo isso. E nós achamos que um mundo melhor vai ser o mundo das feministas, das mulheres que querem governar a sua casa, dos homens que deixam de ser cabeça do seu lar. Que paraíso é esse que vocês querem construir? No paraíso, Deus fez assim. No paraíso, Deus fez exatamente assim. Mas Herman Bavinck vai para um detalhe que é glorioso no meu entendimento, irmãos, que é o aspecto da relação com o ser de Deus. Nós cremos que há um só Deus, que subsiste em três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Três pessoas. Mas quantas divindades nós temos? Uma. Há um só Deus. Ele vai adiante e diz assim: dentro dessa mútua comunhão, eles carregam a imagem de Deus. Deus, o próprio Deus, é o Criador da unidade e da dualidade. Dentro dessa unidade, ele se mantém dois. Dos dois, eu farei um. Uma só carne. Assim como há um só Deus, que subsiste em três pessoas, de dois, ele fará um. Uma só carne. Antes da mulher ter sido criada no jardim, Deus chamou o homem para uma vocação. Como cabeça da raça humana, irmãos, foi dada a ele uma ordem probatória. De modo que quando ele guardasse esse mandamento,
ele demonstraria sua completa obediência a Deus. Junto com esse mandamento, ele recebeu a tarefa de cultivar e preservar um jardim. Ao primeiro, irmãos, incluía a obrigação de desenvolver todo o tesouro que Deus depositou na terra. Ele iria avançar com tudo aquilo. E no segundo, envolvia o chamado para proteger a criação inteira contra todo o poder hostil que buscava arruinar a criação e preservá-la da tirania das forças destrutivas. Tarefa dupla. Completa obediência a Deus. Cultivar e proteger o jardim estão intimamente relacionados. Um ser humano pode ser senhor da terra somente quando viver como servo e como filho de Deus. Um homem só será senhor da terra se ele viver nessa terra como servo e filho de Deus. Somente assim, irmãos, ele exercerá domínio sobre a terra. Ele foi chamado para ser, como está descrito, a imagem e semelhança de Deus, a saber, que ele também pudesse encher a terra, subjugá-la e exercer o domínio sobre ela. E foi dada essa ordem a uma única pessoa. Embora ele fosse filho de Deus, ele não era capaz de exercer, irmãos. Ele precisava de um auxiliador. Era impossível para ele fazer isso sozinho. Aquela que não estaria acima dele, nem o dominaria. Não estaria abaixo dele, como aquela que é degradada. Mas aquela, irmãos, que estaria junto dele, do lado dele, que foi tirada do lado dele, que caminharia com ele no governo dessa terra. São seres humanos distintos em termos da construção física e da construção psicológica. Literalmente. Ambos receberam o mesmo chamado. Só que dentro do mesmo chamado, cada um cumpriria uma atividade e uma tarefa diferente. O homem é chamado para subjugar e colocar debaixo de seus pés toda a terra em obediência à vontade de Deus. Ele deve fazer isso, irmãos, em termos do objetivo da sua vida. Através do conhecimento e da arte, através da agricultura e da pecuária, através da produção, através de negócios, ele deve trazer à terra e todas as riquezas dela, e o poder e o fruto dessa vida que Deus a escondeu dentro da terra, ele vai trazer isso para fora. Ele vai trabalhar e trazer isso para fora. Tudo isso em obediência voluntária a Deus. E com a cooperação dependente da mulher. Essa mulher deve assisti-lo nessa tarefa. No sentido mais pleno, irmãos. Fisicamente, espiritualmente, com sua sabedoria, com seu amor, com sua cabeça, com seu coração, ela deve servir com tudo que Deus deu a ela. Inteligência, sabedoria, conhecimento, ela deve fazer. Deve assisti-lo na procriação da raça humana, em nutrir os filhos, no temor do Senhor, em criar e estabelecer um reino de cidadãos dos céus nessa terra. Trabalhar para uma tarefa única, irmãos. Deus fez dos dois um, para que pudesse fazer, irmãos, para que ele pudesse fazer a sua imagem e semelhança. Uma só carne, uma só alma. Não há comunhão que se iguale a isso. Deixa eu lhe dizer,
relação entre Cristo e a igreja não é a relação entre pai e filho, não é a relação entre amigos. A relação mais profunda nessa terra, marido e mulher. Uma só carne. Desde o princípio, o casamento foi monogâmico. Um vínculo entre um homem e uma mulher. E por isso um pacto, uma aliança. O que Deus uniu, não separe o homem. O homem ele se separa dos seus pais. O homem deixa o seu pai e sua mãe e se une à sua mulher. Mas ele nunca abandona a sua esposa. O amor pelos pais, ele diminui na sua intensidade e na extensão pelo amor à esposa. Esse amor de um homem por uma mulher é forte como a morte. Nenhum amor se assemelha ao amor de Deus tão próximo como esse aqui relatado. Deus derramou de modo especial a sua bênção aqui, irmãos. Ele é o criador do homem e da mulher. Ele é o inaugurador do casamento. Ele é o santificador do matrimônio. Toda criança que nasce é fruto desse relacionamento. E é literalmente, irmãos, é fruto da bênção divina. Toda criança que nasce é fruto da bênção divina. O conceito do aborto na nossa sociedade é o conceito de tentar apagar a bênção de Deus no meio do mundo. O mundo que grita, o sol, a lua, as estrelas declaram que há Deus, um único Deus. Mas o nascimento de uma criança é a declaração da bênção de Deus sobre a raça humana. E eles tentam silenciar isso. Uma só carne. Que relacionamento extraordinário. Deixa eu encerrar com as palavras últimas de Baruque nesse capítulo. Você sabe, e aqui as palavras dele são preciosas, irmãos. O homem, Deus deu autoridade a ele para governar. A mulher, ela é a mãe, ela é aquela que ama, que cuida, que chora, que busca, que serve. O filho é aquele que obedece, que honra os seus pais. Tudo criado por Deus. Então ele termina dizendo, essas três características e dons são sempre necessárias, diz ele, em qualquer sociedade, em qualquer civilização, na igreja e no Estado. Autoridade, amor e obediência são os pilares de toda a sociedade humana. Por que que a sociedade ruiu? Não há mais autoridade, não há mais exemplo de amor, não há mais obediência. Ele diz, o que a sociedade precisa é da autoridade do homem, do amor da esposa e da obediência dos filhos. Toda a sociedade se manterá de pé. Tudo isso vem de Deus, irmãos, o Pai das luzes, e nele não há sombra de variação e nem de mudança. Todo ser humano foi criado como um ser humano, mas também como ou homem ou mulher. E isso, irmãos, para que eles produzam nesse relacionamento a manifestação da imagem de Deus, como ele determinou na sua palavra. Aqui está a origem
da família e da autoridade. Nisso repousa aquilo que Deus requer de nós antes da entrada do pecado no mundo. Na próxima palestra, nós vamos lidar com o segundo tema, que diz sobre como o pecado entrou e quebrou essa estrutura e como isso tem causado danos profundos em toda a sociedade. Nós vamos laborar em cima desse tópico na segunda palestra. Vamos orar ao Senhor e depois eu vou apresentar aqui os outros livros para os irmãos e abro para pergunta caso tenha alguma. Obrigado, Senhor, pela bênção de podermos desfrutar desse momento de estudo e reflexão da Tua Palavra. Que o Senhor nos ajude de todo o coração a amarmos, ó Deus, os Teus ensinamentos, que confrontam a nossa visão de mundo, confrontam, ó Deus, o nosso coração endurecido. Dá-nos ouvido para ouvir e quebranta o nosso coração, Senhor, para fazermos a Tua vontade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.